No dia 9 de março de 1884, um homenzinho pálido e barbudo estava sentado sozinho em um quarto de hotel sombrio na cidade de Rotterdam, aqui na Holanda. Seus dedos gordinhos estavam agarrados a um revólver barato. Em cima da cama, um amontoado de cartas e jornais velhos estavam espalhados, bem na cama ao lado dele. Seus ombros caíram, seus olhos lacrimejantes olharam sem ver através de uma janela estreita, e seu mundo de repente encolheu para aquela visão restrita. Um vento frio do céu de inverno holandês e a pavimentação de tijolos vermelhos de uma rua estrangeira. Era uma coisa incrível para ele. Houve um clique suave quando ele puxou o cão de volta e lentamente levantou a arma para sua têmpora. A morte de Moses Wilhelm Shapira, ela foi mal noticiada na imprensa, como hoje seria também. Quantos estranhos e solitários, muitas vezes compartilhando seus quartos de hotel sujos com a morte, deixando ao menos um epitáfio para trás. Um ano antes, o sol havia brilhado sobre Moses Shapira, e visões de fama e gratidão de nações inteiras iluminaram seus passos. Ele havia viajado da Palestina para a Europa em um clima de triunfo, agarrado a uma mala de couro puída ao invés de uma pistola, esperando ser convocado perante reis. Ao invés disso, ele foi taxado de impostor e tolo. O conteúdo de sua mala havia sido desprezado pelos grandes estudiosos da época, e suas risadas ainda ressoavam em seus ouvidos, mesmo quando o cão da pistola estalou para a frente. Alguns pastores de cabra tinham ido à pequena loja de artigos para turistas de Shapira, em uma rua de Jerusalém, para oferecer-lhes fragmentos escuros de um pergaminho que alegavam ter sido encontrado em vasos antigos em uma caverna perto do Mar Morto. Ele passou as noites estudando a escrita desbotada e sua excitação foi crescendo. Ele tinha nas mãos, ele acreditava, um manuscrito original do livro bíblico do Deuteronômio. E assim ele partiu para a Europa para apresentar sua descoberta ao mundo. Em Berlim, Paris e Londres, ilustres arqueólogos e teólogos examinaram os pergaminhos de Shapira sem entusiasmo. Sobreviver por muito tempo no ar seco do deserto, como isso aí aguentou tanto tempo, tinham que ser falsificações desavergonhadas, e o próprio homenzinho tinha que ser um mero vigarista em busca de uma fortuna fácil. E assim ele foi publicamente denunciado e desonrado. Tornou-se objeto de caricaturas perversas na imprensa, na maldita mídia de sempre. Os manuscritos do Mar Morto foram condenados então a permanecer em seus vasos hermeticamente fechados naquela caverna por mais 64 anos, antes que outro par de beduínos encontrasse o seu esconderijo. Então a gente vai dizer, mas faz tanto tempo, isso foi há mais de um século. Moses Shapira teria recebido uma audiência mais justa em nossa própria era iluminada? Ele teria citado do National Enquirer, sendo convidado para talk shows, em canais do YouTube, Telegram, etc. Será? Eu duvido. Duvido, porque nada mudou. Quando um psiquiatra chamado Emanuel Velikovsky estudou os mitos e lendas do mundo para construir a curiosa cosmologia dos mundos em colisão, ele foi unanimemente atacado pelo estabelecimento científico. Diziam que ele era um excêntrico, e sua teoria de que Vênus se originou como um cometa lançado do corpo enevoado do planeta Júpiter contrariava as crenças aceitas dos astrônomos de 1950. Cientistas importantes aplicaram tanta pressão sobre sua editora para que o editor que havia descoberto Velikovsky fosse demitido e o livro fosse transferido para uma outra editora mais corajosa. Mas 20 anos depois, as sondas espaciais da NASA e da União Soviética enviaram evidências que corroboravam suas especulações outrora bizarras. Hoje, uma nova geração de cientistas abraça suas teorias. E o velho, sentado na sua casa em Princeton, deve ter rido baixinho para si mesmo enquanto examinava seu álbum de recortes de 1950. Nós franzimos a testa em desgosto quando ouvimos falar que os camisas marrons do homem do bigode
devastaram a casa do filósofo ocultista Rudolf Steiner na década de 20. Ah, não poderia acontecer aqui, mas de alguma forma olhamos para o outro lado quando a nossa própria sociedade foi tomada por ataques paranoicos iguaizinhos em 1920, 1950 e agora no Brasil. A paranoia tomou conta, você não pode falar nada. Naqueles dias, um dos mais importantes psiquiatras do mundo, Dr. Wilhelm Reich, estava sentado em um vilarejo no Maine, nos Estados Unidos, estudando silenciosamente os céus e cuidando da sua própria vida, desenvolvendo uma complexa teoria sobre as energias que nos cercam e talvez até nos controlem. Em pouco tempo, um grupo de agentes do governo dos Estados Unidos invadiu seu laboratório, quebrou todo o seu equipamento com machados, queimou seus livros e o gentil e velho psiquiatra foi jogado na cadeia, condenado a 2 anos de prisão, onde morreu 1 ano depois. Mais recentemente, o arqueólogo amador na Suíça, Erich von Däniken, ganhou a ira dos cientistas de olhos arregalados e vermelhos, os acadêmicos, seus livros Chariot of Fire, Chariot of Gods, eram os deuses dos astronautas em português, e The Gold of the Gods, o ouro dos deuses, tiveram um sucesso mundial fenomenal, embora as teorias que ele apresentava tenham circulado por aí desde a década de 20, e é muito antes. É um enredo básico para escritores de ficção científica. Ele simplesmente repetiu a noção de que os deuses do mundo antigo eram, na verdade, astronautas de algum planeta distante. Sua evidência, como a de Velikovsky, consiste em grande parte nos mitos e lendas de outras épocas. Mas, ao contrário de Velikovsky, ele vê evidências de intervenção extraterrestre em todas as pinturas rupestres antigas e em todas as esculturas de pedra antiga. E, com isso, ele conseguiu enfurecer a todos, desde os colecionadores de ossos universitários a estudiosos religiosos, fundamentalistas, então nem se fala. A erudita revista Science publicou até mesmo um editorial contra ele, exortando todos os verdadeiros cientistas a pegarem armas contra o dragão da pseudociência. Se os seus ganchos tivessem fracassado e sido lidos apenas por velhinhas e velhinhos de tênis, a Science o teria ignorado. Mas, por alguma razão, os cientistas não suportam o sucesso, mesmo quando se trata de um membro do seu próprio clube. Le De Forest, o inventor das válvulas de rádio, quando os rádios começaram a ser feitos com válvulas de vidro e não transistores, ele teve que fugir para a Europa depois que os cientistas americanos o denunciaram como um farsante, considerando impossível suas alegações ultrajantes de que sua pequena lâmpada elétrica modificada faria aquilo. Eles acusaram Edison de ventriloquismo quando ele revelou o seu fonógrafo. Os irmãos Wright foram ridicularizados no país e foram para a França em busca de reconhecimento. Eles não fizeram sucesso nos Estados Unidos. Simon Lake, o inventor do submarino moderno, também teve que cruzar o Atlântico para encontrar aceitação. A lista é longa e dolorosa. Ainda falta falar de Tesla, e foi outro. E depois que perceberam que o que ele estava inventando não ia dar lucro, o JP Morgan tirou o apoio à Tesla e passou para o Edison. Pois é. Nós vemos essa história sendo repetida o tempo todo. E agora, com a ufologia, quantos ufólogos foram perseguidos, presos, alguns até mortos? Quantos perderam seus empregos, perderam sua reputação, defendendo aquilo que eles acreditavam que tinham visto? E agora nós estamos vendo o Congresso americano colocando um projeto-lei. E nós vamos falar já sobre isso. Esse mundo é incrível. Uma boa primeira parte. Pois bem, uma revelação bombástica do senador Marcos Rubio, bem conhecido. Esse senador faz parte da Gangue dos 9. Já vamos ver o que é. Ele revelou que o denunciante David Cruz não é o único oficial de alto nível do governo americano a apresentar reivindicações sobre programas secretos ilegais, né, sobre UFOs. A Gangue dos 9, né? Você pode pesquisar, pode procurar lá a Gangue dos 9 na Wikipédia, ele vai ver, vão te mostrar que se trata de um conjunto de 8 líderes dentro do Congresso americano que são informados sobre os assuntos da inteligência classificados. Eles são informados assuntos que são classificados pelo Poder Executivo.
Essa turma é composta de líderes de cada um dos dois partidos, democratas e republicanos. E aí é que vem uma coisa interessante. No Brasil, os partidos se matam. Você é petista, o outro é do, sei lá, PL, nossa senhora. Eles não conseguem se juntar para ajudar o Brasil. Eles querem um destruir o que o outro fez. O meu é melhor que o teu. Quanta gente perdeu amizades, eu inclusive, por causa de revelar em quem votou. A liberdade acabou aí. Você só pode votar naquele partido, no meu. O teu é um inimigo. Enquanto isso, nos Estados Unidos, eles se degladiam para o público, mas por baixo dos panos eles trabalham juntos. Pois é, os republicanos e os democratas têm líderes, cada um representante desses partidos, são líderes nessa comissão do Senado americano que está estudando os UAPs, ou UFOs. Né? Então, aí nós temos também os representantes do Senado, da Câmara de Representantes, além do presidente, evidente, né? Então, esses caras são membros do que há de mais poderoso dentro do governo americano. E que, pelo menos teoricamente, eles recebem informações sobre os segredos, né, que são mantidos fora do público, da grande mídia também. E alguns analistas acham que David Grush falou apenas com testemunha de segunda mão, enquanto o senador Marcos Rubio, que está chefiando uma equipe dessa, falou com testemunhas de primeira mão. As investigações de Grush foram centradas na existência de entrevistas com oficiais de inteligência de alto nível, e muitos deles diretamente estão envolvidos com o programa UFO, ou AP. Eu vou falar UFO, o AP eles invertendo para tirar essa coisa do UFO, né? Para desmistificar. É UFO, pô, é OVNI, é disco voador, é nave interdimensional, interplanetária. Então, muitos desses denunciantes agora que estão aparecendo, protegidos pela lei atual, que foi lançada agora, foi publicada agora, foi decretada agora, eles alguns estiveram e outros estão envolvidos em programas que tratam com essas naves. O Grush disse que a operação foi ilegalmente protegida e escondida da supervisão do Congresso e que ele foi muito assediado e incomodado por causa da sua investigação. É claro que ele falou porque foi autorizado, dentro das várias agendas que existem dentro do governo americano. O jornalista investigativo Ross Coulthard, né, ele confirmou que o diretor-geral de inteligência disse que a comunidade foi apoiada por testemunhas de dentro da equipe de recuperação de destroços e de naves. Algumas naves despedaçadas e outras naves inteiras. Né, e que eles trabalharam em engenharia reversa e testemunharam sob juramento a veracidade de suas alegações. Por isso, o inspetor-geral da comunidade de inteligência disse que David Grush disse a verdade e que ele também viu fotos e relatórios mostrando esse programa. Então, nós vamos ver que alguns documentos foram, sim, entregues ao inspetor-geral da comunidade de inteligência do Congresso. Documentos oficiais. Não é bate-papo, não é uma testemunha, eu vi a luzinha, o fotógrafo. Não, é coisa séria. Né? Então, deixa eu achar aqui onde eu escrevi, que eu anotei no bloco de sempre, e passei para o Word. Então, estamos vendo que toda essa história está indo muito rápido, é mais rápido do que eu pude imaginar durante toda a minha vida. Eu jamais imaginei que seria assim, né, tão rápido. Em 2018, quando toda essa história começou, né, com o Tic-Tac, com o Luiz Elizondo, eu não imaginei que ia ser assim, de roldão, e está indo. Existem vários motivos, várias teorias para justificar essa velocidade. Nós temos um conflito de caráter quase mundial, né, 40 nações lutando contra uma, e a gente está tomando uma surra danada. Então, tudo isso está mudando a geopolítica mundial, está mudando a liderança mundial, e a turma não quer perder. Quem está no poder quer manter o poder. E a nação mais poderosa, queiram ou não, gostem ou não, ainda é os Estados Unidos, por maior que seja a crise que esteja existindo lá dentro. Né? Então, essa abertura já começou, está aí acontecendo à vista de todo mundo, de forma oficial, dentro do Congresso americano. Pô. Então, nós não vamos ter, como eu tenho comentado, uma de roldão, acredito que não, que seja assim de Estado, porque nada disso é oficial do governo americano, do Estado americano. O presidente Biden ainda não foi na Casa Branca chamar o jornalista para falar, estamos
investigando naves extraterrestres, ou naves interdimensionais, seja lá o que for. Que nós não estamos sozinhos no universo, não é? Então o senador Marco Rubio, ele já está há 2 anos trabalhando com essa equipe dentro do Congresso, e ele disse que já recebeu várias pessoas que vão ao escritório dele, lá no comitê, e que iam antes da lei de proteção das testemunhas, que foi otorgada agora, né, há pouco tempo, eu não sei exatamente a data, em que você pode testemunhar sem problemas de segurança e que está garantida a sua segurança, seu emprego, etc, etc, etc. É meio arriscado, né? Então, nós vamos ver que essas testemunhas que ainda continuam trabalhando no governo têm medo de perder seus empregos, têm medo de perder sua reputação, né? Ainda não existe uma declaração oficial do governo americano. O que nós estamos vendo é uma preparação. A NASA contratou religiosos, contratou mais de 16 cientistas, o Pentágono tem falado sobre isso, a Marinha, a coisa está indo. A coisa está indo e é real. Eles só não explicaram ainda exatamente como é que é todo esse imbróglio. Quem são, de onde vêm, o que fazem, o que são esses discos, essas esferas metálicas que rodam pelo mundo inteiro e que revelam ter uma inteligência controlando, né? Então os caras estão aí. Nós ainda não estamos no primeiro ano da divulgação. Aquele ano 1 depois da divulgação, porque será o ano 1. A partir do momento que o governo fale, é isso, eles estão aí, existem, e nós já estamos pesquisando há muitas décadas, todo o nosso mundo muda. Toda a nossa civilização vai mudar. Tudo que existe em todos os níveis, culturais, técnicos, filosóficos, religiosos, tudo irá mudar. Por isso essa coisa está sendo preparada, está sendo cozinhada, né? É o dia 1, está chegando. Então ele continua aqui falando que toda essa história, né, que o Krauss está colocando aí em público, e ele afirmou sob juramento, nos Estados Unidos, se você mentir, perjúrio da cadeia, e cadeia pesada, ele falou sob juramento. Ele afirmou que foram recolhidos veículos intactos, e que isso acontece há décadas. E até o presente momento continua acontecendo, né? O governo americano e seus aliados, além de empresas ligadas ao complexo militar industrial, analisam esses restos e têm analisado alguns deles com processos científicos, né? Com várias tecnologias que nós nem conhecemos, analisando tudo o que pode ser examinado desses destroços. E eu já comentei com vocês, tudo isso saiu da mão do governo, está na mão de mega empresas, mega corporações, que ninguém sabe quem é o dono, que estão trabalhando em conluio com as organizações militares, não só dos Estados Unidos, como dos seus aliados. E não se iludam, a China também faz isso e a Rússia também. Existe um acordo de Estado em que isso não pode ser revelado. Porque eu já comentei em outros vídeos, se isso for revelado, você acaba com a liderança desses caras. Fala, olha só, tem uma turma aí de extraterrestres, eles são super poderosos, eles têm uma bengalinha deles, é capaz de eliminar a cidade inteira. Eles conseguem dar lesa nos nossos aviões, conseguem passar pelas paredes, conseguem invadir nossos corpos, conseguem um monte de coisa. É por aí. Mas existem várias dessas, como falou o Paul Healy, que foi ministro da Defesa do Canadá, que já falou sobre isso há mais de 10 anos atrás. Ele disse, não é uma só raça que existe aqui, são várias agendas. Algumas delas fizeram acordo com os governos. E isso nós vamos ver em breve. Eu acredito que sim. Né? Então o governo está na mão desses metacapitalistas, das megas empresas, e eles fizeram todo tipo de análise, e esses materiais são de estrutura exótica, o que significa que, depois que eles fizeram análise de nível atômico, etc., análises sofisticadíssimas, viram que não são materiais terrestres. São exóticos, que eles chamam de exóticos. Alguma coisa eles conseguiram copiar, outras coisas não. Se eles tivessem copiado tudo, estariam dominando o planeta. São tecnologias ainda em estudo. Então, por isso é que nós estamos vendo que o Congresso americano está indo pesado. O Congresso americano não está abrindo financiamento para nenhum projeto que não seja militar, a Volta à Lua, que é o projeto Artemis, que eles fizeram agora, que queimou a base, não foi um sucesso como eles queriam, queimou a torre de lançamento, e agora então militar, o Artemis e essa comissão
do estudo dos UFOs dentro do Congresso americano. Então, você vê, eles estão com a torneira fechada, eles vão insistir, porque a volta à Lua é importante, porque já existe uma corrida para a Lua. A China já chegou lá primeiro, hein? Depois da primazia dos americanos, a China já está com a nave, com o jipinho lá no lado oculto da Lua. Então, há uma corrida para a Lua também, porque tem muita coisa escondida lá. Escondida, entre aspas, né? Então, nós vamos ver que a Rússia, a China, a Índia, o Japão, Israel, está todo mundo correndo. Então, os financiamentos estão indo para essas áreas. Então, toda essa história que nós estamos vendo do Congresso americano está liberando verba para esse comitê, porque, inclusive, eles já falaram que essa área é uma área que interfere na segurança nacional. E aí vem as histórias, vão ter que manter uma transparência para o público, reduzir o estigma em torno da questão UFO, isso é de interesse público. De acordo com outro senador, tem o Will Brandt, ele disse que já foi publicada essa semana uma emenda, olha só, essa semana foi publicada uma emenda que foi recentemente adicionada ao orçamento federal. E é um projeto-lei que eu vou ler para vocês já já. Então, como nós falamos ainda agora, o Congresso americano liberou verbas, né? Eles estão liberando financiamento para os escritórios que investigam o AP e para todas as empresas, empreiteiras, contractor que eles chamam, que tiveram qualquer envolvimento com os projetos de engenharia reversa dos UFOs e sobre todo e qualquer material que eles possam possuir em relação a esses projetos e sobre o trabalho que eles fizeram com organizações militares e deram a essas empresas um prazo de 180 dias a partir dessa semana para que apresentem os relatórios e os fatos. Eu quero ver o pedaço do negócio. Cadê o pedacinho? Né? Então, nós vamos ver que o projeto de lei, é o que eu só vou fazer um resumo para vocês, mas qualquer pessoa que trabalhou ou trabalha sobre contrato com o governo federal que tem em sua posse materiais ou informações fornecidas ou derivadas, né, por intermédio do governo federal, de órgãos federais, relacionados ao fenômeno UFO ou AP, né, ou fenômenos anômalos, não identificados, que tenham trabalhado no passado, que continuem trabalhando, que estão protegidos agora pela lei, né, que compareçam e prestem esclarecimentos e tragam as suas evidências. O Congresso também, nesse projeto de lei, disse que essas empresas que trabalharam junto com as organizações militares deverão enumerar, quer dizer, listar num prazo máximo de 60 dias, esbarrei na mesa, 60 dias após a promulgação e notificar ao diretor do projeto. O diretor do projeto é um cara bem conhecido, é o Sean Kirkpatrick. Eu já vou falar sobre ele. Então, eles deverão enumerar, né, tudo que eles fizeram, o material que tem, etc. A coisa está pesada. Será que eles vão fazer isso? Caramba. Então, eles podem esticar o prazo até, no máximo, 180 dias. E tudo será colocado nas mãos do diretor Sean Kirkpatrick. Ele é o cara que tem um poder incrível na frente do Congresso, ele está trabalhando na inspeção e de toda essa ele faz uma espécie de supervisão em todas essas equipes que estão trabalhando com o material UFO. O Congresso está aprovando isso mais ou menos que em toque de caixa, né? O Kirkpatrick, ele é um físico de laser e materiais e atualmente ele é diretor de escritório de resolução de anomalias de todos os domínios do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. É um cientista militar que trabalhou em agências secretas do governo americano em vários projetos. Ele tem uma lista extensa. O currículo dele é um 007. Quem quiser ver na Wikipédia é só clicar lá. Kirkpatrick, Sean Kirkpatrick. Olha lá, mostrando o trabalho dele junto com esse escritório, né, de estudos de... escritório, o nome é esse mesmo, Escritório de Resolução de Anomalias de todos os domínios do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então é isso, pessoal, a coisa está esquentando. O mundo está completamente virado
de cabeça para baixo. Conflitos, maluquices, né? O que está acontecendo na Rússia agora, que ninguém entendeu nada, nem eu, nem nenhum especialista consegue explicar exatamente. Nós só temos hipóteses. Não se pode especular. Tudo virando. E vai continuar cada vez mais intenso. Chegou a hora. Pois é. Pois é, pessoal. Até o final de semana. Fiquem na paz e se cuidem. Um abraço meu e da Magdalena. Bye, bye.